Boas pessoal, eu sou o Fábio e vamos gravar um vídeo de tag. E a tag que eu escolhi para hoje foi Se Eu Fosse. Vamos aqui tirar as minhas anotações. E para começar, sem mais demoras, se eu fosse um mês. Ora bem, se eu fosse um mês, eu seria o mês de fevereiro. Se eu fosse dia da semana, escolheria o sábado. O sábado normalmente, em condições normais, é quando se sai para ir para a bobadeira com os amigos e tudo. Por isso sim, eu escolhia sábado. Se eu fosse uma planta, flor, que flor é que eu seria? Vou perguntar agora. Um pinheiro, eu seria um pinheiro. Não, ora bem, epá, esta hora é complicada. Se eu fosse uma flor, planta, talvez uma rosa. É isso, seria uma rosa. Assim as meninas estavam todas de mim. Se eu fosse um planeta, eu gosto do meu planeta, mas se eu tivesse de escolher, se calhar escolhia aquele que está lá mesmo nos quintos, talvez o Neptuno, Plutão, um desses bem lá no fundo, todo tipo bem longe, bem na minha, é esse que eu escolhia. Se eu fosse uma direção, isto é muito fácil, escolher ao norte, para cima, é que estão as coisas boas. Se eu fosse um móvel, devia ser uma secretária, que é lá onde a gente trabalha para editar os vídeos, mas não, se eu fosse o móvel, escolher a cama. Não há coisa melhor que uma cama para dormir, para estar deitado a ver um filme, uma série e para outras coisas. Se eu fosse um pecado, seria o pecado da gula, porque eu amo comer. Comer é a melhor coisa que uma pessoa tem, por isso sim, se eu fosse um pecado, seria o pecado da gula. Se eu fosse uma pedra, seria um fucking calhau mesmo assim, bem grande. Não, é uma pedra. Uma esmeralda. Esmeralda é verde, não é? É uma esmeralda. Seria uma esmeralda, porque verde é a melhor cor que existe. Por isso seria uma esmeralda, porque é bem bonita, porque tem aquela cor fantástica. Se eu fosse um clima. Ora bem, se eu fosse um clima, certamente escolheria este clima. Está um clima ensolarado. Se eu fosse um prato. Era redondo. Se eu fosse um prato, ora bem, eu gosto muito de lasanhas e hambúrgueres e cenas, embora que eu estou a ficar um bocado de fete, temos que aproximar cena. Por isso, se eu fosse um prato, era um prato de massa, porque massa é a melhor coisa que há. Agora que eu me lembrei, massa, eu adoro massa com massa com coisa, massa com relva, massa com tudo, massa. Desde que tenha massa é massa e cenas. Se eu fosse um instrumento, eu seria uma bateria, porque eu adoro as baterias, mano, embora não saiba tocar uma merda. Aquilo, foda-se, e o áudio deve estar assim, ó, a estourar com este ventinho que está a vir do lado do microfone, que ele está assim, mas não faz mal, a gente depois dá um jeito na cena. Se eu fosse um elemento tipo água, vento, fogo, e isso ou um elemento da tabela periódica, eu vou jogar pelos dois. Por isso, se eu fosse um elemento natural, seria o ar. Se eu fosse um elemento da tabela periódica, seria o Fe, que é o ferro. Forte, como o ferro. Se eu fosse uma cor, seria verde, assim sem pensar muito. Verde, que verde é a minha cor favorita, que já tinha falado lá atrás da esmeralda, verde. Se eu fosse um animal, seria um minotauro, um centauro, não, seria um cão. Um cão é a melhor companhia. Se eu fosse um som, seria este. Não. Se eu fosse um som, seria uma gargalhada, aquelas bem grande. Mesmo quem diz que estou feliz, estou contente, uma boa risada. Se eu fosse um sentimento, seria o sentimento do prazer. Exatamente, prazer. Com modo geral, prazer a conduzir, prazer a comer, prazer em outras coisas, prazer só. Se eu fosse um lugar, nada mais nada menos que seria um ginásio, porque ginásio é a minha cena, eu gosto de ginásios, eu quero viver futuramente de ginásio, por isso, sim, sem dúvida que eu seria ginásio. Se eu fosse um sabor, certamente eu seria ou salgado ou azedo. Se eu fosse a parte de um corpo, obviamente que eu seria assim muito rapidinho. São três. Ou o cérebro, que o cérebro é incrível, isto aqui tem uma capacidade estrondosa. O nosso coração também é algo fascinante. E por último, olhinhos, que eu adoro olhos, admiro bem os olhos das pessoas.
Se eu fosse um número 69, não. Marotos, eu seria o 8. 8 é o meu dia e é o meu número da sorte. Se eu fosse um símbolo, eu nesta parte não tenho muito por onde escolher, mas se calhar um símbolo automóvel da marca de um carro, por aí, que este aqui, não estou a ver nada. Se eu fosse uma música, muito fácil, 3 Days Grace. There's beauty in the bleeding. At least you feel something. I wish I knew what it was like to care enough to carry on. I wish I knew what it was like to find a place where I belong. But I am a machine, I never sleep. Peruca. Tempo de quem não tem vida, se esta merda berra ou fique no bairro, charre na boca, atasque a esquina, anda a ser criticado porque falo da minha filha. Fuck it, isso não tem nexo, há muito que fala e pouco que imagina. Eu tô na via, não volto para o anexo, só sei que quem chora pelo meu sucesso é aquele que sorri na minha desgraça. Olha-te ao espelho, vês o meu reflexo, cuspe da cara e abana a carcaça. Agora tu sente, a minha vida mudou de repente, a tua recaída começou no pente. Mantenho a cabeça erguida como tive sempre, continuo com a família na linha da frente, como disse a minha vida, etc. Muito fácil, eu sou muito dado ao rock. Bem, acabou por aqui, espero que tenham gostado. Deixem o vosso like, comentem aí em baixo, subscrevam, ativam o sininho. A questão do like, metam o like, porque se vocês não terem like o YouTube não vos manda as notificações. Partilha com os vossos amigos, meta 1000 inscritos. Conto com vocês para alcançar o nosso objetivo.